de Deus. Vem aqui, minha querida. Ela poderia dizer assim: eu não vou estar lá. Hoje eu falei com o pastor e disse: olha, ela com uma gripe muito forte, está tossindo demais, mas ela disse que vai. Isso é bom. Para ver, qualquer coisinha, há um jeitinho de não ir, né? Mas quando o Senhor ele quer falar com a gente, é dessa forma. Eu quero que você tenha sua mão para cá. Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por esta noite, pela tua presença. Eu oro agora pela tua filha, que o Senhor possa usá-la de uma maneira extraordinária. Eu sei, Pai, que só tem uma palavra já no coração, Senhor, da tua filha, mas usa ela, uma palavra rema sobre a tua igreja, o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória, motivo de alegria nós estamos aqui. Realmente foi bem difícil chegar hoje. Teve um acidente ali na Capitão Pulse, então estava totalmente parado mesmo. A gente não saía do lugar e a hora correndo, fora que o apóstolo, né? Ele já adiantou os irmãos, eu não estou muito legal hoje. Estou tossindo bastante, eu tomei uma chuva muito forte esses dias e acabou me acarretando uma tosse seca, sabe? Bem forte, estou um pouco rouca, mas estamos aqui para cumprir, né, o nosso chamado, pregar Jesus e você dá glória, amém? Eu me faço acompanhada do meu digníssimo esposo, o pastor Júlio César. Deus abençoe meu querido esposo, graças a Deus está aqui para interceder por mim. Então eu falei para ele, se chegar lá e eu estiver sem voz, não estiver conseguindo, eu falei para ele, eu passo para você e você prega. Ele falou, tá bom, meu amor, seja como você quiser, se quiser me dar, você me dá e eu prego e pronto. Eu falei, então tá bom, então vamos ver se eu consigo, né? Vamos lá, irmãos, vamos fazer a lição do texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Em nome de Jesus, graças a Deus. Deus abençoe, querida apóstola, sua esposa, pelo convite mais uma vez. É uma honra estar com vocês aqui pela segunda vez e eu creio que vai ser uma bênção também. Hoje eu não vi o Mariana, a Grace, mas Deus abençoe eles também que fizeram uma ponte, né, para nós estarmos aqui. Vamos ler, irmãos, capítulo 1 e o versículo 1 a seguir, em nome de Jesus. Todos encontraram? Diga amém? Amém. Aí, pronto. Quem não encontrou está no telão? Então tá ótimo. Vamos lá. O primeiro diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Joroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Vamos ler o versículo de número 5. Porém a Ana dava uma porção excelente, porque amava Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Se assente glorificando ao Senhor. Nós vamos iniciar hoje esse texto. Eu quero ser bem prática, porque o texto é muito conhecido. Eu tenho certeza que todos vocês sabem muito bem sobre essa história. E nós vamos falar um pouquinho de Eucana. Nós já conhecemos esse homem de Deus, que era de uma cidade que nós lemos aqui, de Ramataim de Zofim. O texto vai dizer que Eucana era levita, e ele não tinha uma posição, ele não tinha que estar presente no templo, porque ele não tinha ali uma obrigação, ele não tinha que prestar nenhuma assistência no tabernáculo. Mas o texto que nós lemos, no capítulo 1 inteirinho, quando você fala de Eucana, vai falar que ele tinha duas mulheres e vai falar que ele ia
consecutivo que ele tinha o costume de frequentar o tabernáculo, de ir ao tabernáculo, e ele ia sacrificar a Deus. Mas o que me chamou a atenção não é que ele ia ao tabernáculo sacrificar a Deus, haja vista que o tabernáculo ficava em Siló. Da onde ele estava, da onde ele morava, de Ramataim, Zofim, a cidade que ele estava, praticamente era de 25 a 30 quilômetros até Siló, o tabernáculo, aonde ele ia para sacrificar a Deus. Isso me chamou a atenção também. E eu já abro parênteses para dizer para você que quando você tem no seu coração o desejo de estar na presença de Deus, o desejo de oferecer a Deus um sacrifício, você não coloca limitações para isso. Porque há um desejo mais forte no teu coração que te impulsiona a ir, que te impulsiona a estar, que te impulsiona a fazer. Eu disse para você que Eucana, ele não tinha que prestar assistência no tabernáculo, mas o texto vai dizer que ele sempre estava no tabernáculo sacrificando, porque ele não tinha uma obrigação, mas ele tinha uma necessidade dentro dele, uma necessidade que movia ele. Como ele ia, eu não sei, porque naquele tempo não tinha carro, então eu tenho certeza que não era de carro que ele ia 25, 30 quilômetros, mas nenhuma distância pôde parar Eucana. Missionário, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que no livro do Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23, vai dizer que Jesus, ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quem era o Eucana? Eucana era um adorador. Ele tinha um espírito que movia ele. Ele tinha um desejo de estar no tabernáculo. Ele não ia ao tabernáculo porque ele tinha que marcar presença. Ele não ia ao tabernáculo porque ele tinha uma obrigação lá para fazer. Não. Ele ia ao tabernáculo e sacrificava a Deus, porque ele tinha um espírito de adorador. Ele amava estar no templo, ele amava ir ao tabernáculo. E o texto vai dizer que essa época aqui que nós estamos falando é uma época de decadência espiritual, a saber, Ofni e Finéias, não é verdade? Que eles não faziam a obra direito, eles faziam relaxado, eles mexiam no que era de Deus, eles não faziam nada certo. Então era um tempo de decadência espiritual, um negócio bagunçado, o negócio não estava bom, as pessoas não queriam servir a Deus verdadeiramente. Então aqui era uma época de decadência espiritual. Então eu vejo em Eucana um espírito íntegro. Por quê? Ele poderia olhar à sua volta e dizer, estão em decadência espiritual. Ele poderia olhar e dizer, mas Ofni e Finéias é assim, é assado e cozido. Não, ele não olhou para nada, ele não olhou para a circunstância do momento, ele não olhou para a situação, o estado que estava aquela nação, mas ele tinha um espírito de adorador dentro dele, e ele tinha um espírito íntegro. Ele amava servir a Deus, ele amava servir independente dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você olhar para os outros, você não vai conseguir se manter íntegro. Porque todas as vezes que você olhar para os outros, você vai enxergar o problema dos outros, você vai enxergar a deficiência dos outros, todas as vezes que você olhar para a situação do momento, a situação vai querer determinar as suas atitudes. Mas hoje Deus te trouxe aqui nessa quarta-feira para te dizer, ainda que esteja em decadência, o momento, a situação, as pessoas, não sei qual é a sua situação, mas Deus está dizendo, não olhe para ninguém, mantenha um foco. Não olhe, se mantenha firme naquilo que Deus propôs para você. Se você decidiu servir, então sirva você. Mas fulano é assim, mas fulano é assado, mas a minha situação
ele por causa do fulano, porque esse clã é assim, porque esse clã é assado, porque a minha situação é assim. Não, meu irmão, não tem essa. Quando você tem um desejo dentro de você, esse desejo te move, é maior do que você, é mais forte do que você, te leva, te impulsiona. Era isso que fazia com Eucana. O Espírito de Deus impulsionava ele e dizia: eu tenho que ir ao tabernáculo sacrificar ao meu Deus. Ele entrava no templo só para agradecer, sacrifício de adoração ao Senhor. Eu não sei o que você teve que romper para estar aqui, mas Deus está dizendo para alguém que hoje: mantenha o seu foco, glória a Deus, independente dos outros, independente da sua situação atual, independente do que esteja ocorrendo na sua vida. Deus está dizendo para você: mantenha a sua decisão. Se a sua decisão é me servir, então me sirva, e me sirva em espírito e em verdade, porque todas as vezes que você rompe e você entra por essas portas, Deus está recebendo a tua adoração. Você pode levantar tua mão assim com a minha e glorificar ao nome do Senhor, porque é Ele que está te carregando, é Ele que está te sustentando, é Ele que tem te trazido para adorá-lo. O texto continua dizendo que ele é casado com a Ana, mas a Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. A Ana, ela é estéril. Então, numa cultura da época, ele podia casar com uma segunda esposa para que ele viesse dar continuidade na geração dele. Era uma cultura da época. E o texto continua dizendo, no versículo 5 que nós lemos, que Deus havia cerrado a madre de Ana, que Ana era estéril. Mas o que me chamou a atenção é que o texto vai dizer que Deus cerrou a madre dela. Nos versículos a seguir vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. Você sabe o que eu entendo com isso? É que muitas das vezes você não vai compreender, mas existem portas que Deus fechou para você. Talvez você é fiel, talvez você anda corretamente, você é temente a Deus, mas existem portas que Deus fechou. Porque o texto vai dizer que Deus cerrou a madre de Ana. E quando Deus, Ele fecha uma porta, é só Ele que pode abrir. Você está entendendo que a tua vida está no controle da mão de Deus? Você está entendendo que toda a sua vida, toda a sua situação está na mão do Senhor? Se Ele fechou, só Ele pode abrir. O texto diz que Deus fecha a madre de Ana. Ela era estéril, não porque ela queria ser, mas porque Deus a deixou estéril, porque Deus cerrou a madre dela. Então existem situações que nós vivemos que Deus está permitindo nas nossas vidas, e lá na frente nós vamos compreender, lá na frente nós vamos entender qual é o propósito de Deus. Agora talvez você não esteja entendendo, mas lá na frente você vai entender. Deus cerrou a madre de Ana. Devido a Deus ter cerrado a madre dela, uma coisa que não era escolha dela, mas era escolha de Deus, ela estava sofrendo por isso, porque tinha uma penina na vida dela, tinha uma mulher que morava na mesma casa que ela, que a irritava, que a provocava, dizendo para ela: olha, eu tenho filho, você não tem. Deus, era como se ela olhasse para ela e dizia: e aí, onde está o teu Deus? Porque Deus abriu o meu e fechou o seu. Ela provocava, ela irritava. Quando fala que ela irritava, eu imagino que eram coisas, palavras provocativas, talvez para mexer com as emoções da Ana, talvez para mexer com ela de certa forma que deixava ela irritada. Nesse cenário que nós estamos falando, vai entrar novamente o Eucana. Ele estava com
assim não é bom, sai feio. Então eu imagino essa situação dentro da casa de Eucana, uma situação de confusão, uma situação de desentendimento, uma situação totalmente difícil. Mas o texto vai dizer que quando chegava a hora de ir para o tabernáculo, eu não sei o que Eucana fazia, mas ele conseguia reunir toda a família e dizer: vamos ao tabernáculo em Siló, porque nós temos que sacrificar a Deus. Não entendeu? Eu vou te descodificar para você. Não permita que as desavenças dentro da tua casa, não permita que as divisões lá dentro da sua casa comprometa a sua vinda para a casa do Senhor, comprometa a sua vinda ao tabernáculo, comprometa a sua vinda aos cultos. O inimigo está querendo colocar um fim na sua vinda aos cultos, e ele está usando situações dentro da tua casa, talvez para te atribular, para te irritar, para te tirar do culto. E Deus está dizendo para você: não deixa as situações que você está vivendo te tirar do culto. Não deixa. Eucana olhava para a família e dizia: eu não quero saber que uma está empurrada com a outra. Melhor a cara que nós estamos indo para a igreja hoje. Melhor essa cara que nós temos que ir para o templo sacrificar. Melhor essa cara que hoje é dia de sacrificar. Deus não tem culpa da divisão das coisas que está acontecendo aqui em casa. Se arruma todo mundo, a criançada da Penina, né? Se arruma todo mundo e vamos para o templo. Sabe o que eu olho e vejo nisso? Um homem, um sacerdote que levava a família para a igreja. Independente da situação de dentro de casa. Ei, homens, vamos chamar a responsabilidade lá dentro daquela casa no nome de Jesus. Tem esse negócio que eu não quero mais, não vou mais. Não, chama a responsabilidade lá e diga: não, nós temos que adorar, nós temos compromisso com Deus. As situações estão difíceis, mas nós temos compromisso com Deus. Ficar em casa não vai adiantar. Temos que ir ao templo adorar a Deus. Aleluia. Chame a responsabilidade. Você é o sacerdote da tua casa. Então chame a responsabilidade. E diga: a situação não está boa, a situação está difícil. Eu não sei qual é a situação que está lá na tua casa, mas eu sei como você pode vencer. Você vai vencer vindo ao templo adorar o Senhor. Você escolheu, você fez a escolha certa aqui nessa noite. Irmãos, glória a Deus, aleluia. A Penina, a Joyce Meyer vai dizer que a Penina, ela era como uma lixa que Deus estava usando para Ana. E para cada um de nós tem uma lixa específica. É como no depósito. Quando você chega lá e você fala assim: me dá uma lixa. Aí ele vai perguntar para você: para quê? Tem lixa de água, tem lixa de madeira, não é assim? Tem lixa de aço, para lixar aço. Para cada um Deus tem uma lixa. Sabia disso, não? Está sabendo agora. E a Ana tinha a lixa dela, que era aquela mulher que provocava ela, que irritava ela. Mas o texto vai continuar dizendo, vai dizer que quando elas iam ao templo sacrificar, quando chegava a hora de ir ao templo, de ir ao tabernáculo sacrificar, a provocação aumentava. Aí é que a Penina provocava mais. Aí é que a Penina se levantava para falar mais coisas para Ana. Porque aquele dia de ir no templo sacrificar era para agradecer por algo que você tinha recebido. Como que ela ia agradecer por uma coisa que ela ainda não tinha? Então, quando chegava perto da hora de ir para o tabernáculo sacrificar, aquelas provocações elas aumentavam. Eu entendo com isso que quando você toma a decisão, eu vou repetir o que eu falei no começo, quando você toma uma decisão na sua vida de
estar na presença de Deus, de buscar a Deus, de fazer o que é certo, de se posicionar no mundo espiritual, o inimigo se levanta com mais intensidade contra a tua vida. Mas Deus torna a dizer para você: mantenha o seu foco no propósito de servir ao Senhor. Aquelas provocações aumentavam, mas aumentava quando ela ia. O texto é bem claro em dizer: já saía fora do comum, saía fora do normal. Porque quando a gente toma a decisão de buscar a Deus, o inimigo, ele aumenta a intensidade de se levantar contra nossas vidas. Isso é normal. Mas Deus está dizendo para você permanecer. Aí o texto continua dizendo que quando ela entrava no templo, Eucana dava porções para ela maior do que a Penina. E aquelas porções que ele dava para ela era para demonstrar que o amor que ele tinha por ela era grande, que o amor que ele tinha para ela era maior. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus nos traz para o culto e Ele nos traz demonstração do seu amor. Deus está falando com você através da palavra. Isso é demonstração do amor de Deus para com a sua vida. Ele sabe que você está fraco, Ele sabe que você está desanimado, Ele sabe que você talvez está indeciso, Ele sabe que alguma coisa não está normal com você, Ele sabe que você não está bem, mas Ele te trouxe aqui hoje e está dizendo: eu tenho uma porção para te dar como demonstração do meu amor para com você. Aleluia! Deus é assim. Ele nos dá demonstrações do seu amor para conosco, mesmo conhecendo as nossas fragilidades, mesmo conhecendo as nossas esterilidades, mas Ele olha para nós e Ele diz: eu te amo. Aleluia! Mesmo sem merecer, Ele nos amou primeiro. Ele olhou para você quando ninguém te queria, quando a tua situação já estava no fundo do poço. Ele diz: eu ainda tenho uma porção para você. Ele estendeu a tua mão. Aleluia! Ele estendeu a tua mão e Ele te resgatou. Oh, glória a Deus! Que Deus maravilhoso! Ela entrava no templo e o texto vai continuar dizendo que a Ana não comia. Na festa que tinha do tabernáculo, tinha muita comida. As pessoas levavam coisas para se sacrificar. Era uma festa. E as coisas do sacrifício eram para as pessoas também se alimentar. Mas a Ana não tocava na comida. A Ana não comia porque ela estava angustiada. Eu fui querer entender por que ela não comia. No livro de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 14, o texto vai dizer que quando um israelita ele estava triste, ele não deveria comer das coisas sagradas por causa da tristeza dele. Então ele não deveria comer, por isso que ela não comia, porque ela estava triste. Então, como ela estava triste, ela não podia participar, ela não podia experimentar das coisas santas e sagradas de Deus, pela tristeza do coração dela. Olha como é isso. Eu entendo com isso que existem tristezas que são pecaminosas para nós. Você precisa entender, não é que você não pode estar triste, mas você precisa ver até que nível essa tristeza, o que ela está fazendo na tua vida. Porque a tristeza que ela é sem moderação, ela torna-se pecaminosa. Por quê? Porque a tristeza que ela é fora do comum, que ela é imoderada, ela atrapalha na sua relação com Deus. Como isso? Ela não podia participar das coisas sagradas pela tristeza dela. Então ela não podia experimentar das alegrias da festa, do tabernáculo, por causa da tristeza que ela estava. Aquela
israelita, quando ele está triste, ele não pode participar das coisas sagradas, trazendo para nós, é isso. Ela estava, mas ela não podia participar. Tem gente que vem, mas ele não consegue se entregar no culto. Por quê? Porque ele está tão triste, que ele só pensa na tristeza, ele vive a tristeza 24 horas, ele vive aquela situação remói dentro dele, e fica dentro dele, ele só pensa naquilo, ele só fala naquilo, ele não consegue ter uma comunhão com Deus, ele não consegue participar das alegrias de Deus, de experimentar o que Deus tem para ele. Por quê? Porque ele está focado naquela tristeza, naquela angústia, naquela perturbação. Eu entendo com isso que o propósito de Penina era atrapalhar o relacionamento da Ana com Deus. Porque se quando ela estava se aproximando dos dias de ir para o templo, ela irritava ela com mais intensidade, então a tristeza dela ficava maior, e quando ela chegava no templo, como ela estava muito triste, ela não conseguia participar das coisas sagradas de Deus. Então eu entendo com isso, que o inimigo da tua alma, ele está usando de estratégia contra a tua vida, e a estratégia dele é para você não orar, é para você não cultuar, é para você não estar, é para você não fazer, é para você ficar amarga, é para você ficar angustiada, é para você ficar aflita, é para atrapalhar a sua vida com Deus. Porque quando você entra dentro da igreja, você não sente nada, você não se incomoda com isso, não? Se você entra aqui dentro e você não sente exatamente nada, você não consegue sentir a presença de Deus, você não consegue sentir a palavra, você não consegue sentir o louvor, então tem alguma coisa que o inimigo está usando para atrapalhar o seu relacionamento para com Deus. Entenda isso. Era isso que estava acontecendo com Ana. O inimigo usou uma estratégia para que ela não conseguisse participar das coisas sagradas de Deus. Mesmo assim ela estava, mesmo assim ela ia, mas ela tinha muito mais para viver. Entenda isso. Talvez você está achando que está bom, mas Deus está querendo muito mais para você. Eu não sei o que está aí dentro do teu coração que está atrapalhando a sua comunhão, que está alguma coisa estranha. E Deus está dizendo para você, é estratégia do inimigo, mas não deixa isso te atrapalhar. Quando Eucana olha para Ana e vê ela nessa situação, ele olhou para ela e disse: por que você chora? E por que você não come mais? E por que está mal o teu coração? Olha só. Diga se a situação não estava infiltrada dentro dele, estava atrapalhando ela de certa forma. Estava. Porque o coração dela já estava mal. Quando Ana ouve as palavras de Eucana, ela ouviu e aquela palavra entrou dentro dela. Entrou. Porque a palavra vai dizer que na mesma hora que Eucana disse essas palavras para ela se levantou e ela foi ao tabernáculo orar. Aleluia. Você não pode só ouvir, você precisa ouvir e ter atitude. Não adianta ninguém falar para você, ó, esse aqui é o caminho, é assim que você tem que fazer. Se você ouvir e você não fazer, não vai adiantar. Ela ouve aquelas palavras. E aquelas palavras de Eucana deu um estímulo dentro dela. E ela disse: eu preciso ir ao tabernáculo, descarregar tudo isso que está dentro de mim. Eu vou contar para Deus. Ana entra no templo naquele dia de forma totalmente diferente. Ela entrou no templo, ela chorou abundantemente, ela descarregou aquilo que estava fazendo mal para o coração dela. Ela entrou no templo de forma tão diferente, ela chorou
preciso entrar no secreto e conversar com Deus. Aquela situação toda, aquele dia exatamente, Deus usa ali Eucana e Ele fala aquelas palavras para ela, que levantou ela, que impulsionou ela, e ela foi ao templo orar. Missionária, eu não entendi. Deus está querendo que você use dessa situação e você faça dela um estímulo para te impulsionar para mais perto de Deus. Use dessa situação como um estímulo para você entrar aqui com o coração mais aberto e se entregar mais, para orar com mais fervor, para buscar com mais vontade. Olha que Deus está te dando o segredo, a resposta das suas orações aqui hoje. Ela entra no templo e ela disse: eu vou fazer um voto para com Deus. A oração foi diferente. E ela fez um voto para com Deus: o Senhor vai me dar um menino. Me dê um menino. E eu nem quero ele para mim. Eu vou devolver ele para o Senhor. Ele é do Senhor. Veja que ela não queria um menino para ela, para mostrar, para nada. Não. Ela queria para devolver a Deus. Olha que mulher extraordinária. O inimigo estava usando de estratégias, mas ele não obteve vitória, porque Ana era uma serva de Deus, uma mulher de Deus, que ouviu a voz de Deus dizendo para ela: levanta-se, come, participa. Você não é assim, você não pode ficar assim. Se levanta nesta noite em nome de Jesus. Se levante para buscar a Deus. Eu não sei onde é que está esse homem de Deus, esse homem guerreiro, essa mulher guerreira, mas Deus está dizendo: está aí dentro de você. Ainda que o inimigo use de estratégias contra a tua vida, mas Deus está dizendo: eu estou te dando um estímulo, eu estou te dando força, eu estou te dando ânimo. Então se levante, ore com mais fervor e busque com mais fervor, porque eu tenho um propósito. A Ana queria um filho, ela fez um voto. Já encerro por aqui. Ela fez um voto a Deus. Ela chorou abundantemente nos pés do Senhor. E ela saiu do templo. E o texto vai dizer: e quando ela saiu do tabernáculo, o semblante dela já não era mais triste. Mas que mudança foi essa? Rápida. Ela entra angustiada, perturbada de espírito. Quando ela sai, o semblante dela já não era mais triste. Ela comeu, ela participou, ela fez tudo o que ela tinha que fazer. Que mudança foi essa tão rápida? Diga assim: particular com Deus traz mudança de vida. Ela teve um particular com Deus aquele dia no tabernáculo. E aquele secreto, aquele particular com Deus, fez ela sair diferente do tabernáculo aquele dia. Quando ela saiu, o semblante dela já não era mais o mesmo. O semblante dela já era um semblante feliz. Ela já era uma outra pessoa. Por quê? Porque a oração nos traz bem-estar. Porque a oração, ela muda de dentro para fora. Porque o particular com Deus nos transforma de dentro para fora. O seu particular com Deus, o seu secreto com Deus, traz mudança na sua autoestima, traz mudança na pessoa que você é, traz mudança nas suas palavras, traz mudança na sua vida, e essa mudança reflete no teu semblante. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Eu encerro aqui. Concluo dizendo: o propósito da Penina era atrapalhar o relacionamento dela com Deus. O propósito de Ana era o quê? Um filho.
propósito de Deus. O propósito de Deus, meu Deus. Aquilo que o olho dela não viu. Toma posse dessa palavra no nome de Jesus. Aquilo que o teu ouvido não ouviu e nem desceu ao teu coração são as coisas que Deus te preparou porque Ele te ama. Você pensa que Deus não está vendo o teu sofrimento, que Deus não está vendo a sua busca, que Deus não está vendo que você está lutando contra você mesmo para poder servir a Deus, para poder estar com Deus. Deus está vendo tudo. O texto vai dizer que quando ela sai, o semblante dela já não era mais triste. E Eucana conheceu a Ana. Apóstolo, Deus não deu um filho para ela. Deus deu para ela um sacerdote. Deus deu para ela um profeta. Deus deu para ela Samuel. Ela só queria um menino. Mas Deus deu para ela um menino que veio para mudar a história de uma nação que estava em decadência espiritual. Lembra que eu falei? Deus deu para ela um menino que veio para mudar a história dela, para mudar a história de uma nação. Você não está entendendo, minha filha? Você não está entendendo, meu irmão? Que o inimigo está fazendo tudo isso porque ele sabe que o propósito de Deus é maior. Aleluia, eu sinto Deus aqui. O propósito de Deus é maior para a sua vida. Eu fiz tudo isso para chegar nessa palavra e dizer para você que o que Deus vai te dar vai tornar outras pessoas. Porque Samuel, ele não mexeu só com a Ana, ele não mexeu só com a Eucana, ele mexeu com a nação. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai alcançar outras pessoas, vai abençoar outras pessoas. E quando você olhar para o que Deus te deu, você vai lembrar do teu sofrimento, você vai olhar e vai dizer: eu chorei por esse milagre, eu chorei por essa bênção, e agora essa bênção está me abençoando, está abençoando minha família, está abençoando a igreja, está abençoando os vizinhos, está alcançando mais pessoas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando ela coloca o nome dele de Samuel, ela está dizendo: eu estou colocando o nome dele porque todas as vezes que eu olhar para o meu Samuel, ele é o memorial das minhas orações. Pega isso em nome de Jesus. Todas as vezes que eu olhar para ele, eu vou dizer: eu pedi para Deus, eu chorei para Deus, e Deus fez, Deus concretizou. Aleluia. Levante a sua mão assim com a minha em nome de Jesus. Eu quero orar por você e dizer para você: o propósito é maior, então continue. O propósito é maior. Olha só, o propósito do inimigo